Jornal da Rede Alesp. 10h21. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo, que é município paulista. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na sua região e em todo o estado para tentar conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, prefeito Orlando Morando, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, bom dia, Melissa. Muito obrigado pela oportunidade e, ao mesmo tempo, de matar a saudade do período dos meus 4 mandatos como deputado estadual. Era frequentador assíduo da TV Alesp. Hoje, quem me substitui nessa boa missão é a minha esposa, a deputada Carla Morando, líder do PSDB. Um prazer enorme poder falar com todos vocês no momento desse tão difícil com essa pandemia que assola o mundo e não é diferente com o Brasil. Verdade, deputado. Prefeito. Saudades do senhor. O senhor ajudou a gente muitas vezes aqui, mas agora a gente está em boa companhia, que é da sua esposa, que sempre é tão super gentil conosco. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor está bem de saúde? O senhor e a sua esposa estão bem de saúde? Nos deram um baita susto, hein? Olha, eu vou responder para você. Hoje a gente pode falar isso com alegria. Saiba que o susto que você levou, o meu foi muito maior, viu? Não tenha dúvida disso. Mas nós estamos bem. Lá em casa, infelizmente, todos nós fomos infectados. Nossa. Eu, a Carla e as 2 crianças. As crianças praticamente foi assintomático, principalmente o menino de 11 anos, o Orlandinho, não teve nenhuma reação. A Antonella reagiu, teve uma reação um dia, e a Carla 2 dias, e rapidamente eles estavam bem. O quadro crítico realmente foi apenas comigo, e felizmente, muito melhor que isso ocorreu comigo do que tivesse ocorrido com eles, né? Eu fico imaginando ter o meu filho ou a minha filha isolado dentro de uma UTI, o tamanho do pânico que seria para a gente. Mas eu estou bem, desde o último sábado, o médico me deu alta. No domingo de Páscoa, eu já tive uma atividade, fui visitar o meu hospital municipal, onde estão internadas as vítimas do coronavírus, e na segunda-feira eu já estava aqui na prefeitura, aliás, é onde eu estou concedendo essa entrevista para vocês. Estou plenamente recuperado, eu ainda estou tomando 2 medicações, mas não mais intravenosa, como eu fiquei na minha saída do hospital. E estou muito bem, obrigado, e só tenho que agradecer, aliás, àqueles da TV Alesp, que também acompanharam aí a nossa dificuldade. Eu não hesito em dizer que foi o momento mais difícil da minha vida. Eu quero agradecer aí a todos, e vocês que são amigos, que me conheciam, aqueles que também estiveram nessa corrente, eu agradeço muito. Graças a Deus deu tudo certo, prefeito, graças a Deus. Prefeito, eu queria saber o seguinte, ontem teve a decisão do STF que deu um aval aí para os municípios e para o estado procederem aí com o seu isolamento social. O que muda para vocês aí no município? Como que vocês lidaram aí com essa manifestação positiva aí do STF? Olha, primeiro, o Brasil é um país continental. É muito difícil, em meio a uma pandemia, onde você tem que ter restrições a atividades econômicas, a atividades de transporte, você ter uma decisão única para o mesmo país. A decisão da região metropolitana de São Paulo e do estado de São Paulo pode ser muito diferente de uma decisão que venha a ser tomada no estado do Mato Grosso, no estado do Pará, por exemplo. Então, o vírus já está em todos os estados, nós sabemos, já fez vítima em todos os estados, mas essa decisão do STF é muito acertada. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, Priscila, Melissa, eu fui visitar a UTI aqui do nosso Hospital de Clínicas, onde estão internados os nossos pacientes vítimas do Covid-19, o coronavírus. Nós temos 40 unidades reservadas. Das 40, 37 estão ocupadas. Das 37,
33 pacientes estavam entubados e 4 estavam respirando com oxigênio. Dos 37, isso fui eu que vi no relatório médico, meu olho eu fui contando desde a UTI. Destes entubados, dos 33 que estão entubados, todos idosos. E por que eu estou falando isso? Eu publiquei um decreto aqui há aproximadamente um mês, restringindo a circulação de idosos, quem tem mais de 60 anos. E por que eu restringi? Porque é o maior grupo de risco. Eles estariam autorizados a circular pela cidade para serviços essenciais. Então, o idoso poderia ir ao supermercado, à farmácia, ao médico, tomar vacina, ele poderia. Ele poderia ficar caminhando numa rua ou fazer... Não poderia, porque é grupo de risco. O Ministério Público entrou com uma representação, uma ação. O juiz de primeira instância de São Bernardo acolheu a nossa defesa e manteve o decreto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, através de um desembargador, acolheu o recurso do Ministério Público, suspendeu o decreto. Resumo da história: quem sabe o que ocorre na cidade somos nós. Somos nós. Não estou desmerecendo o presidente Bolsonaro, jamais. Mas as realidades serão diferentes. Está provado, o epicentro da pandemia no Brasil está no estado de São Paulo. Quase metade das vítimas fatais morreram no estado de São Paulo. Então, São Paulo, o estado de São Paulo e os municípios paulistas têm o direito de tomar medidas que são diferentes de outros estados, de outras cidades. Então, na minha avaliação, eu considero a decisão bastante acertada, correta e, principalmente, a autonomia, né? A Constituição diz do poder dos eleitos. Se toda decisão, aqui eu tenho certeza, seja mais difícil ou menos difícil, todos os prefeitos que estão tomando medidas em prol de proteger as pessoas. Eu não consigo imaginar e não vi nenhum prefeito que não tomasse uma medida para proteger. Então, nós estamos falando a mesma coisa, mas numa corrente que, por vezes, é diferente. Então, eu considero que foi uma medida correta permitir esta autonomia. Caso contrário, se não for para Estado e município ter autonomia, então do que vale você publicar um decreto de calamidade pública, seja municipal ou seja estadual? Que, diga-se de passagem, o decreto de calamidade do município precisa ser reconhecido pela Assembleia Legislativa. Então, se não for para ter isso, é melhor que alguém venha tomar as medidas pelos estados e pelos municípios. É essa a minha avaliação. Prefeito, o senhor falou agora do decreto de calamidade, a gente votou aqui o decreto de calamidade para os municípios e para o Estado, e ele precisa ser aprovado aqui novamente, o projeto chega novamente aqui para a Assembleia e precisa ser aprovado. Qual que é a importância desse decreto de calamidade para a estrutura de São Bernardo do Campo? É exatamente o que eu acabei de falar. Ao fato que nós temos deste decreto, nos permite dar celeridade em contratações e tomar medidas como essa. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui o primeiro município a fechar as praças. Nós já havíamos fechado os parques, os espaços de esportes, mas locais que era possível você fechar. Agora nós vamos mais longe. Nós estamos fechando o parque linear através de um decreto. Nós fechamos e interditamos as praças públicas. Se você não tem um decreto de calamidade, eu não posso tomar medidas como essa. Por que o prefeito está fechando? Então, o reconhecimento do decreto e a sua aprovação na Assembleia Legislativa de todos os municípios que publicaram é de extrema importância, visando garantir a autonomia das medidas que os prefeitos irão tomar. No meu caso, falo por São Bernardo do Campo. Prefeito Orlando Morando, aqui é a Priscila Silvério. Seja muito bem-vindo sempre aqui à Rede Alesp, também à Assembleia Legislativa. Saudades
né, dos tempos de corredores aqui enquanto o senhor estava como deputado estadual. Seja sempre bem-vindo. A minha pergunta é em relação ao trânsito, né, das cidades. São Bernardo do Campo, a gente sabe que tem muita gente que mora aí na cidade, trabalha aqui na cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, existem medidas para não conter, não sei se seria essa a palavra, mas administrar, então, essa ida e vinda de moradores? Olha, como nós estamos aqui tendo bastante restrição ao funcionamento da cidade, então diminuiu muito. Para você ter uma ideia, nós transportamos, antes da pandemia, nós transportávamos 230 mil passageiros por dia. Hoje, o número de ontem, nós transportamos 60 mil. Então, você vê que nós estamos com um número extremamente reduzido. Sim. E estamos mantendo uma frota mais alta e com muito rigor. Aliás, hoje a nossa fiscalização está atenta. Nós não queremos ônibus cheio, né? Ao mesmo tempo, nós estamos estimulando o transporte individual. E de que maneira? Nós, desde que surgiu e baixamos o decreto de calamidade, nós liberamos o pagamento da Zona Azul, o rotativo de São Bernardo. Ninguém paga. Que é exatamente para quem tem carro e precisar fazer o seu deslocamento, caso precise, caso seja um serviço essencial, não usar o transporte público. É bastante estranho, né? Porque nós passamos a vida toda, e eu ainda como deputado, estimulando o transporte coletivo. Neste momento de pandemia, nós estimulamos o transporte individualizado, exatamente para diminuir o risco. Então, aqui tem bastante equilíbrio. Como a quarentena aqui está sendo bastante rigorosa, vocês viram os números publicados agora recente pelo Estado, que pelo tamanho da minha cidade, nós tínhamos chego a 60% de cumprimento da quarentena. Isso oscila muito de dia após dia, mas a nossa fiscalização tem sido muito criteriosa, muito dura, exatamente para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Mas eu insisto que esta missão de permanecer em casa, ninguém do poder público conseguirá fazer sozinho se não tiver a conscientização da população, né? O melhor decreto que existe nesse momento é a consciência de cada pessoa. Se as pessoas não se atentar que este vírus pode ser letal, eu insisto, e que o melhor remédio, se você me perguntar, eu fui amplamente questionado pelos meios de comunicação se eu havia tomado a cloroquina. Tomei a cloroquina, né? Tenho nenhum problema em tomar cloroquina. Aliás, quem está internado toma o que o médico manda, não o que o paciente quer. Mas se você me perguntar qual é o melhor remédio é o isolamento social. Este é um remédio que está comprovado que funciona. Então, o que nós queremos não é punir, não é multar, não é oprimir, é conscientizar. E isso tem que partir das pessoas, é a melhor forma que nós estamos trabalhando aqui em São Bernardo do Campo. Agora, aquilo que é atividade e não cumprir multa e lacração, nós temos aqui um decreto rigoroso para proteger as pessoas no sistema bancário, que para mim é o maior infrator, né? É o mais descumpridor de medida, é o mais irresponsável contra as pessoas, são os bancos. O banco, agora, a medida deles é jogar o povo para o lado de fora e lamentavelmente, organizar para o lado de dentro. Aqui não, nós estamos exigindo higienização após a utilização de cada caixa eletrônico dentro das agências. Nós exigimos pessoas do banco para organizar a fila de fora, garantindo o espaçamento de 2 metros. Nós exigimos álcool em gel dentro das repartições bancárias. Então, aqui a gente está buscando fazer de tudo para proteger. Ao cidadão, é o meu apelo pelo convencimento. A iniciativa privada, os nossos decretos e o rigor da fiscalização.
Prefeito, São Bernardo do Campo tem muitas fábricas, muitas indústrias. Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão econômica. Há essa preocupação também, né? Da saúde, em primeiro lugar, mas também há uma preocupação com a questão econômica. Como, então, o município tem lidado com isso? Olha, é natural que todos nós estamos com uma preocupação econômica gigante. Se com o país funcionando normalmente já estava difícil para a sociedade, lembrando que nós tínhamos ainda 13 milhões de desempregados, estava difícil para o poder público, que via a sua arrecadação não ampliar. Este ano, a perspectiva de não cair. É óbvio, né, que com esta freada brusca na economia, grande parte da atividade econômica parada, o impacto é gigantesco. Agora, eu nunca hesitei em dizer que, neste momento, nós deveríamos fazer uma escolha. E eu fiz a escolha, que foi pela vida. Porque, ainda que difícil e muito difícil, se você tivesse que escolher entre uma falência e um falecido, eu ficaria pela falência, porque a falência você consegue recuperar, o falecido não dá. As indústrias da cidade não tiveram proibição das suas atividades, então a indústria pode funcionar, porém, as grandes indústrias pararam por responsabilidade própria. A Mercedes está parada, a Toyota, a Scania, a Volkswagen, e quando elas param, o arranjo produtivo local, as APLs, param também. E exatamente, você pega essas grandes montadoras, seria inevitável ter a fábrica funcionando sem ter concentração de pessoas. Mas isso partiu deles, não partiu de nenhuma proibição do Poder Executivo. Agora, ainda eu continuo defendendo que nós devemos manter este regime de isolamento social. Por que o Brasil não entrou no caos? Olha, eu acabei de dar números. Eu tenho 3 vagas, tinha ontem, 3 vagas disponíveis de UTI. Alguém tem alguma dúvida se nós não tivéssemos feito esse contingenciamento há um mês atrás, nós estaríamos vendo pessoas morrer, não é em uma enfermaria, porque não teria vaga na enfermaria, elas estariam morrendo em casa, que é o que ocorreu na Itália, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e continua acontecendo. Então, esta prudência que foi adotada pelo governador, por nós prefeitos, nos permitiu melhorar o atendimento e estruturar, como no meu caso. Agora, dia 1º de maio, eu vou reabrir um hospital que ia ser só para tratamento oncológico, mudamos, ele vai ser exclusivamente para o tratamento do coronavírus, 100 leitos, sendo 20 UTI e 80 enfermaria. Até o dia 10, dia 15 de maio, eu vou abrir um novo hospital de urgência. Ele iria substituir o meu pronto-socorro. Este tempo nos permitiu estruturar para manter ele como um hospital de tratamento coronavírus e eu não vou substituir até que a pandemia dure o pronto-socorro. Então, todo esse exercício que está sendo feito não é para resolver o problema, é para permitir que nós possamos atender as vítimas com dignidade e, desta forma, diminuir o número de mortos. Então, isso tudo mostra claramente, e nós ainda temos o risco de, neste período, risco positivo, surgir ou um remédio comprovadamente de forma científica que possa tratar a causa com eficiência e, ao mesmo tempo, todo o mundo trabalhando em cima de uma vacina para proteger e imunizar a população contra o coronavírus. Prefeito, para nós terminarmos então a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho então como está a nossa deputada estadual, Carla Morando, também com saudades dela, aqui a atuação dela na Assembleia. Olha, marido falar da mulher, sou suspeito, mas você pode a Carla ganhar um pontinho tem nos orgulhado agora. muito e principalmente ela é fisioterapeuta de formação, tem tido um destaque enorme na questão da saúde. Este hospital de urgência que nós iremos inaugurar,
A Carla teve papel fundamental, essencial, junto ao governador João Dória, para a liberação de 20 milhões de reais que o Estado nos transferiu para equipar. E ela também buscou uma interlocução, ela é danada, através do teu trabalho, conseguiu chegar num assessor do presidente Bolsonaro e eles, os dois juntos, conseguiram liberar 25 milhões aqui para o hospital que já está depositado. E agora, o nosso Hospital Anchieta, que também vai ser reaberto, teve aí um total apoio da Carla, nossa deputada, minha esposa, além de outras ações, além do seu papel na liderança. Então, a Carla foi, eu não posso falar que para mim foi uma grata revelação, porque eu não tinha dúvida que ela ia ter um comprometimento com o seu mandato na Assembleia, mas principalmente para São Bernardo e o Grande ABC, ela se tornou uma grande referência num prazo muito curto. Ela nunca tinha disputado uma eleição, ela era mulher de político, mas ela não era política, né? A Carla tinha a vida dela pessoal, sua atividade, não era dondoca, foi uma primeira-dama que mudou o contexto do Fundo Social de São Bernardo. Quando ela deixou o Fundo Social, o fundo tinha mais de R$1 milhão em caixa. Antes de eu ser prefeito, não tinha Fundo Social em São Bernardo. A mulher do ex-prefeito não quis ser presidente do fundo, é um direito dela, mas acho lamentável, e a Carla mudou o contexto. Então, a Carla é uma pessoa que cumpre missão. E um dia, agora que nós ficamos mais tempo juntos, até porque ela está fazendo as votações por videoconferência, não está tendo atendimento presencial na LESP, ela falou assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o melhor, eu tento ser a melhor. E não é diferente da forma que ela está cumprindo o mandato dela na Assembleia Legislativa. E eu fico feliz porque, afinal de contas, eu expliquei para ela a importância que teria de ela ser candidata e, consequentemente, se viesse a ser eleito. Ela sempre relutou com isso, porque ela falou, eu quero ajudar, mas eu não preciso ser. Mas, neste momento, ela tem cumprido, eu posso aqui avaliar, um brilhante mandato e um trabalho muito propositivo e de muitas realizações para São Bernardo. Para você ter uma ideia, ela já é a deputada estadual que mais enviou emendas parlamentar para São Bernardo do Campo. Superou a mim, inclusive, só para vocês terem uma ideia. Então, está a prova, né? Ela conseguiu. Eu fui deputado vários mandatos, estive aí por 4 mandatos. A Carla já enviou mais recursos em um ano. Ela completou um ano agora em março, dia 15 de março, como deputada estadual. Ela já é a deputada que mais mandou. Isso é muito bom, porque tem muito deputado que se elege pela cidade e esquece a cidade. É comum isso, né? E nós temos já este mau exemplo aqui em São Bernardo, que não me cabe aqui dar nomes, principalmente nesse momento duro que o país atravessa. Mas a Carla está cumprindo aquilo que ela se comprometeu com a população de São Bernardo, do Grande ABC, de ser a deputada que ia trabalhar por esta região. Ontem mesmo, um amigo falou, poxa, prefeito, eu mudei para Mongaguá, tua esposa não aceita vir ajudar? Eu falei, olha, ela aceitaria, mas ela tem compromissos com as cidades aqui do ABC e o mandato dela, ela foca aqui pelo ABC. Então, esta é a Carla, né, que está cumprindo aí o seu primeiro, agora segundo ano de mandato, mas que tem feito aí com muita realização, com muito amor e com grandes resultados aqui para a gente. Muito, muito obrigada pela sua participação. Desejo para o senhor muita saúde, o senhor se cuide, cuide dessa esposa querida e dessa família. Mande um abraço nosso para a deputada e nós esperamos o senhor em outras ocasiões aqui para que a gente possa contribuir aí para que o público de São Bernardo saiba o que está acontecendo, fique a par do que está acontecendo aí no município. Muito obrigada. Obrigada, prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo. Eu é que agradeço, Priscila e a Melissa. Muito obrigado. Obrigada.